Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos felizes de estar uma vez mais aqui com os irmãos. Já tivemos uma outra oportunidade. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Irmão, me chama de Tonho, né? Não sei se chama de Tonho. Irmão Antônio, Deus lhe abençoe. Pastor Eric, por essa oportunidade. Corpo de Obreiros, Márcio. Quanto tempo, né, Márcio? Jesus de Nazaré, nós se queríamos nessas ruas da Fortaleza aí junto. Só Deus é que sabe, né? Mas graças a Deus, aprove a Deus estarmos aqui nessa noite. E eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, viu? Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Culto de missão, né? Logo vem ao nosso coração, vem a alma, né? Vem ou não vem? Eu quero que você já abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4. E o versículo 35. Trago um abraço do meu pastor, presbítero irmão Vanderlei, dirigente, pastor ali da congregação da Vila Nova. Bênção de Deus. Queria que estivéssemos ministrando lá hoje. Ele disse, pastor, eu estou à tua disposição. Ele disse, não, vai lá, coopera com o pastor lá. E aqui, deixa que eu me viro. Glória a Deus. Jesus é bom, viu? O diabo é que não presta. Os irmãos acharam? Amém ou não amém? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, e o versículo 35. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Isso não é uma interrogação, isso é uma E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 5. E chegaram à outra margem do mar. Amém? Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Maravilha, tome teu assento em nome de Jesus. Irmãos, culto de missão, nada melhor do que usarmos o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que fora um grande ganhador de almas. E a Bíblia nos conta no texto em que nós lemos que Jesus, depois de purificar o leproso, depois de curar o servo de centurião, depois de curar a sogra de Pedro, tem muitos que dizem que que Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele, viu? Mas isso não é verdade, viu? Jesus é bom e cura todo o tempo. Depois de Jesus fazer grandes obras, Jesus entra no barco e vai rumo à cidade de Gadara, que situava-se situada na Transjordânia, 10 quilômetros a sudoeste do mar da Galileia. Agora você me escuta, Jesus quando despede a multidão ele vai entrar no barco, supostamente o barco em que Jesus entraria era o barco de Pedro. O Evangelho segundo escreveu Mateus também relata essa passagem e diz que Jesus foi o primeiro a entrar no barco e os discípulos vinham atrás, ou melhor, os discípulos seguiram a Jesus quando Jesus entrou no barco. Agora você me escuta, irmãos, se o barco era de Pedro, quem teria que ter entrado primeiro no barco era quem? Era Pedro. Por quê? Se você tem o seu carro e você vai dar carona para alguém, quem é que entra primeiro no carro, irmão Antônio? Não é o proprietário do veículo? É ou não é? Quem é que entra primeiro no seu carro? É você ou é o carona? Hã? É você. Por quê? Porque você que tem o dispositivo que abre a porta. Você destrava o alarme
e entra no carro. Logo, os passageiros vão entrando. Ou seja, o barco era de Pedro. Pedro tinha a chave do barco. Sabemos que barco não tem chave. É só uma conjectura. Escute. Os irmãos de Gaspar, eu sou lá de Gaspar também, viu? Lá da margem esquerda. A gente atravessa a Macedônia, mas Jesus é bom. Pedro tinha a chave do barco. E a Bíblia diz que Jesus entra primeiro no barco. Como que Jesus entra primeiro no barco se a chave estava com Pedro? Irmãos, a partir do momento em que Pedro decidiu andar com Jesus, Pedro pega a chave da embarcação e diz assim: a minha embarcação não é mais minha. A minha embarcação, a partir de agora que eu decidi te seguir, ela é tua. Ela é tua. E Pedro dá a chave da embarcação para Jesus. Irmãos, eu já quero aqui abrir um parênteses e dizer o seguinte: a partir do momento em que eu e você decidimos seguir a Cristo, já não somos mais donos da nossa própria embarcação, mas é Ele que possui a chave, é Ele que tem a chave da minha vida, da tua vida, é Ele que é o dono das tuas finanças, dos teus negócios, dos teus projetos. Quem tem a chave da tua vida, do teu patrimônio, quem tem a chave do teu sucesso, quem tem a chave da tua família, quem tem a chave da tua vitória não é mais tu não. A partir do momento em que você decidiu andar com Ele, Ele se tornou proprietário da tua vida e Ele sabe conduzir essa embarcação que você vive aqui na terra, e a embarcação Ele vai levar para um lugar muito melhor do que você imagina, viu? Escute, Jesus entra, os discípulos seguem, todos entram no barco. Jesus, assim que entra no barco, o texto vai nos dizer que Ele vai para a popa, certo ou errado? Amém ou não amém? E vai dormir. E os discípulos entram e cada um vai para o seu posto. Como o seu posto? Cada um vai para o seu lugar determinado. E Jesus vai dormir na popa. A popa, irmãos, era o lugar que os capitães de embarcação, eles assumiam. Ou seja, da popa tinha-se uma melhor visão do trajeto a ser seguido. Na popa, a visão era muito melhor do que na proa. Na popa, a visão era bem mais ampla do que em qualquer outro lugar do barco. Na popa ficava só o capitão. O que os discípulos não entenderam foi que, quando Jesus entra no barco, Ele já logo assume o lugar de capitão. Por quê? Porque Jesus sabe o melhor lugar a ser navegado. Muitas das vezes na minha e na tua vida, irmãos, parece que o Senhor nos esqueceu. Parece que vivemos um turbilhão de pensamentos, de lutas, de dificuldade. Não vimos nada na frente a não ser um mar revolto. Mas Cristo te diz nessa noite que Ele tem total controle sobre a tua embarcação, e Ele enxerga muito além do que tu podes ver e muito além do que tu imagina. Tu não vê um palmo à frente do teu nariz, mas Ele já vê o horizonte chegando, Ele já vê a tua vitória chegando, Ele já vê um milagre acontecendo, Ele já vê a porta se abrindo. Basta você confiar nele. Vai dormir. Jesus vai dormir. E os discípulos vão navegar. De embarcação eles entendiam, né? O problema, irmãos, muitas das vezes está no excesso de confiança em nós. Por sermos, melhor dizendo, dotados de certas capacidades, muitas vezes deixamos Cristo um pouco de lado. Por quê? Porque entendemos o que fazemos. Sabemos o que fizemos. Quem trabalha com mecânica entende de mecânica. Quem trabalha com costura entende de costura. Quem trabalha em tecelagem entende de tecelagem. E se Jesus entrasse em alguma área com essas pessoas, a pessoa, quem sabe, diria assim: não, Jesus, pode deixar que aqui eu entendo. Aqui eu me viro. Aqui eu sou fera no que eu faço. Assim foi os discípulos, irmãos. Quando eles entraram no barco, eles disseram: quem manja desse negócio aqui somos nós. Pode deixar
que aqui nós somos os bons da boca. Mas eles se esqueceram, irmãos, que a dependência dele, ela é fundamental na vida de um cristão, na minha vida, na tua vida. Embora entendamos e sabemos o que fazer, quem sabe o que é melhor para nós, não somos nós, é ele. Cada discípulo toma um remo, vamos assim dizer, e começam a navegar, confiantes neles mesmos. Quantas vezes você já confiou na força do teu braço? Quantas vezes você já projetou, fez projeto e planos e você diz, não tem como dar errado. E chega na última hora, não funciona. Porque esquecemos de apresentar a Deus os nossos planos e os nossos projetos. Assim foi os discípulos. Enquanto os discípulos estavam ocupados nos seus afazeres, daquilo que eles entendiam, Jesus dormiu. Só que a Bíblia vai nos contar que num determinado trecho, ou numa determinada altura da navegação, o vento começa a soprar. As ondas começam a bater. O mar começa a se agitar. E na hora da dificuldade intensa, quem foi a primeira pessoa que eles lembraram? De quem? De quem? Assim somos nós. Deixamos para nos lembrar dele sempre na hora do aperto. Sempre na hora da maior dificuldade. Aí a gente corre, igual um cachorro que leva uma surra na rua e volta para dentro do cercado. Na hora da maior dificuldade, na hora da maior prova, na hora da maior luta, agora sim eu me lembrei que nós temos alguém aqui que pode resolver o nosso problema. Agora nós lembramos que tem alguém aqui no barco que pode resolver a nossa situação. Agora nós nos lembramos que ele pode fazer algo acontecer na minha e na tua vida. Agora ele pode mudar essa situação, irmãos. Os discípulos lembraram que eles tinham a solução do problema deles mais perto deles do que eles imaginavam. Assim somos eu e é você. Muitas das vezes nos atribulamos com problemas e fazemos o nosso problema tão grande e o nosso Deus tão pequeno, que nos esquecemos que Ele está bem pertinho de mim e bem pertinho de você, só esperando para ser chamado para resolver o meu e o teu problema. Ele está só esperando dizer assim, Jesus me ajuda, Jesus me socorre, e quando chama Ele, irmãos, Ele se coloca de pé e o milagre verdadeiramente acontece. O vento, o mar, os discípulos largam os remos e vão chamar Jesus. Irmãos, a primeira coisa que nos acontece como cristão, como líder de departamento, como obreiro, ninguém é super-homem. Irmão Antônio sabe que já dirigimos congregação na cidade de Gaspar, então eu posso falar isso com propriedade. A primeira coisa que nos vem à mente na hora do aperto é largar o remo. A coisa apertou, a gente tende a largar e diz assim, eu não quero mais me incomodar com esse negócio. Eu não quero mais isso, bota o outro, eu não quero, dá, e larga o remo. Mas quando se larga o remo, o barco fica à deriva. E um barco à deriva é um barco fadado ao naufrágio. Na hora da maior dificuldade dentro do teu lar, é a hora que mais você tem que pegar na mão do seu esposo. É na hora que você mais tem que pegar na mão da sua esposa e dizer assim, nós vamos passar junto. O vento está soprando, mas nós vamos passar junto. O vento sopra dentro da igreja, sopra, mas os obreiros e o anjo da igreja, um tem que pegar no remo e ajudar e olhar para o outro e dizer assim, pastor, o vento pode estar soprando, mas nós vamos passar junto. O departamento dos irmãos com as irmãs, o departamento da mocidade e das crianças da missão, o vento pode soprar e não pode ter divisão, não pode ter picuinha, não pode ter rixa não. É nessa hora que um tem que pegar na mão do outro e dizer, nós vamos passar junto. Irmão, a pior coisa que você faz na hora da dificuldade é largar o remo. Sabe por quê? Porque ninguém toma uma decisão acertada
na hora da pressão. Sob pressão, a nossa tendência, em 99%, é tomar decisões erradas. Por quê? Porque somos seres humanos e não conseguimos, uns conseguem, mas 99%, uma grande maioria, não age sob pressão. Na pressão, comete o erro. Você já ouviu aquele ditado que a gente diz assim, você pede para o pintor pintar a casa, ou o encanador fazer o serviço, ou o mecânico arrumar o teu carro? Se você apura, parece que a coisa fica, né, meio mal feito. Aí você faz o quê? Não, deixa ele trabalhar, sossegar, dá tempo para ele trabalhar para o negócio ficar bem feito. Por quê? Porque ninguém faz coisa certa sob pressão. Viu? Então, na hora da pressão, na hora da dificuldade, não tome decisões. Porque as decisões que tu tomar na hora da grande dificuldade, na hora do vento, vão ser decisões erradas. Ore a Deus, busque orientação, espera a poeira baixar, pega na mão do teu cônjuge, pega na mão do teu pastor, dos teus obreiros, diz, nós vamos passar junto, e a decisão e a resposta e a direção Deus vai nos dar. O vento soprou, irmã. Correram para Jesus. Jesus, ajuda-nos. A Bíblia vai nos contar que Jesus se isso aí, Tonho. Jesus se vamos, eu vou continuar aqui até os irmãos falar comigo. Jesus se mais uma vez, Jesus se e quando ele se levanta, algo extraordinário acontece. E eu quero dizer para a tua vida aqui essa noite, que Jesus se levantou e vai ao encontro da tua necessidade, da tua dificuldade, da tua prova, da tua luta, daquela cura, daquele milagre que você precisa. Ele se levantou ao teu favor essa noite e o milagre de Deus há de acontecer na tua vida. Por quê? Porque ele se levantou. Irmãos, ele se levanta, repreende os discípulos, homens de pequena fé, homens de pequena fé. Quando eu entrei no barco, eu disse que nós chegaríamos ao outro lado. Isso foi uma afirmação, não uma interrogação. E a Bíblia vai nos contar e nos dizer que Jesus repreende os discípulos, Jesus repreende os ventos, Jesus repreende o mar. E Jesus repreende as ondas. Escute. Os discípulos estavam dentro do barco com Jesus. Eram seres humanos, naturais como eu e você, dotados de medos, de fraquezas, de limitações. Por que vocês não tiveram fé? Tenham bom ânimo. Vocês esqueceram que lá no começo, lá atrás, eu disse que nós iríamos atravessar? E se eu disse que nós iríamos atravessar, nós vamos atravessar. Pode vir vento, pode vir onda, pode vir mar. A minha palavra eu não mudo. Eu falei que nós vamos, nós vamos. Ou vocês se esqueceram? Ou você se esqueceu do que Deus falou para você? Ou você se esqueceu das promessas que Deus fez para você? Deus não volta atrás. Deus não se arrepende. O cenário e o contexto parece tudo está indo contra. Mas é nessa hora que Deus gosta de agir. É nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus se levanta. É nessa hora que Deus olha no mesmo patamar que nós, Ele se coloca no mesmo patamar. E diz, por que, rapaz, esse medo? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo no original, no grego, quer dizer coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. É fácil ter coragem quando nós estamos bem. Difícil é ter coragem quando estamos acuados. Acuados pelo quê? Pelas dificuldades que nos sobrevêm. Ai, e tem sido dias difíceis esses últimos dias, não só para mim, nem para você, para todos. E Jesus diz para nós essa noite, ei, tenham coragem, não desanima.
Não desanima. Vocês não estão vendo o sol, mas calma aí que eu já vou dar um jeito nesse negócio aí. Jesus se levanta e diz: vento, eu te repreendo, vento. Acala-te, calma-te, fica quietinho. O vento tu não vê. O vento vai para lá e vem para cá, açoitava o barco, mas não se vê. O vento se sente. O vento se sente, não se vê. Jesus estava dizendo: calma-te, vento. Ou seja, aquilo que tu não vê, deixa que eu tenho controle sobre aquilo que tu não vê. Eu tenho domínio sobre aquilo que tu não vê. Eu dou ordem àquilo que tu não vê. Eu repreendo aquilo que tu não vê. Não te preocupa não. Não te preocupa não com aquilo que tu não vê. Eu vejo, eu cuido, eu trato, eu mando calar, eu mando aquietar, eu cesso. Porque eu estou nesse negócio contigo. O mar açoitava, o mar batia, o mar assustava. Irmãos, coisa feia é o mar bravo. Mas Jesus diz: ei, mar. Outrora tu estava debaixo dos meus pés, rapaz, porque eu andei por cima de ti. Calma aí. Calma aí. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, mar. E as ondas, irmãos, as ondas, ela é formada debaixo da água. Mas o resultado vem por cima. Mas a onda ela é formada embaixo, pastor Eric. Jesus estava dizendo: eu mando em cima. Eu mando embaixo. E eu mando lá embaixo mais ainda. Ou seja, eu trato o que tu não vê, eu trato o que tu vê. Eu trato aquilo que te assusta, aquilo que te assombra. Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Não te assusta, no meio da tempestade eu vou fazer o sol brilhar. No meio da tempestade eu tenho domínio, eu tenho controle da situação. Jesus nunca perdeu o controle da situação. Embora a circunstância não pareça, mas ele sempre tem total domínio. E a Bíblia vai nos contar que, quando Jesus repreende, se faz grande bonança. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus entra no barco e vai navegando, o texto, principalmente o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vai nos dizer que vários barquinhos seguiam ele. Diz ou não diz, pastor? Era o barco de Jesus, dos discípulos, e vários barquinhos. Eles não saíram com tempo ruim, eles saíram com tempo bom. E Jesus vai navegando e os barquinhos vão tudo junto. Mas a hora que o tempo fecha, não se vê mais os barquinhos. Uns voltaram, uns naufragaram, outros ninguém sabe. Mas o barco de Jesus continuou navegando, 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 navegando. Irmãos, na hora que o tempo está bom, tem um monte de barco em volta. Na hora que o tempo fecha, estão tudo embora. Uns voltam, uns vão para lá, uns vêm para cá. Irmãos, quando tudo nos vai bem, parece que o mundo nos rodeia. Se tapa nas costas, enchesse barriga, eu era mais cheinho do que eu sou. Mas a hora que o tempo fecha, é que você vai ver verdadeiramente quem está contigo. Os barquinhos, eles estão. E Jesus, esse não te abandona. Na hora dos maiores apertos, na hora das maiores dificuldades, Ele está ali, dizendo para ti: eu sou o capitão da tua embarcação e ela não vai a pique porque eu estou nesse negócio. Ei, é só uma passagem, vai passar. Jesus levanta, repreende, faz-se grande bonança. E o texto no capítulo 5 começa dizendo assim: e chegaram a outra margem. O texto em que nós lemos começa dizendo assim: vamos e atravessamos o mar. Afirmação.
As intempéries sempre tem no meio. Do ponto da partida até o ponto da chegada, tem um trecho a ser percorrido. Sim ou não? Nesse trecho a ser percorrido, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas se Deus disse que você vai chegar, é porque você vai chegar. Se Deus disse que você vai passar, é porque você vai passar. Não interessa para ele o que tem no meio. O que interessa para ele é o começo e o fim. Ou seja, você saiu daqui, você vai chegar lá. O que acontece no meio não interessa. Porque independente daquilo que tem no meio, ou independente daquilo que vai acontecer, o que ele falou vai se cumprir. Queira o inferno ou não queira, a vitória é tua, em nome de Jesus. Como é culto missionário, irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus chega numa cidade chamada Gadara, ou Gerasa. E quando Jesus desembarca nessa cidade, vem um homem, tem texto, tem evangelhos que diz que são 2, mas o texto em que nós lemos só enfatiza o mais possesso. Vem um homem endemoniado, chamado Gadareno. Por que Gadareno, rapaz? Tinha nome esse homem, mas eles chamam de Gadareno. Escute. Ele vem até o encontro de Jesus, adora Jesus, se prostra diante de Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus, que me chama a atenção. Ele diz para Jesus assim: o que tu vens nos atormentar antes do tempo? Está assim na Bíblia ou não está, irmão Antônio? Por que tu viesse nos atormentar antes do tempo? O homem possesso de espíritos malignos, os espíritos malignos se dirigem a Jesus dizendo: por que, Jesus? Tu viesse nos atormentar antes do tempo. Você já se perguntou? Como é que o diabo sabia que Jesus chegou antes do tempo? Escute. Sabemos que com vontade permissiva de Deus, o diabo pode exercer influência no nosso mundo, aqui, mundo bios, vamos dizer. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que o livro de Jó, quando Deus permite o tentador provar a Jó, vai nos dizer que quando os filhos de Jó morrem, veio um forte vento e bateu no canto da casa, a casa caiu e morreram todos. Ou seja, o diabo exerce, com permissão de Deus, um certo agir nos elementos climáticos, vamos assim dizer. Quando Jesus chega, os demônios dizem: tu chegasse antes da hora. Por que antes da hora? Porque quando Jesus entrou no barco, rumo a Gadara, o diabo viu aquilo, Tonho, e pensou assim: o meu reinado naquela cidade vai acabar, porque o Nazareno está indo para lá. Ele já de imediato, posso conjecturar aqui sem ferir o texto, de imediato ele convoca uma reunião e diz assim: bem, temos que parar o Nazareno, ou melhor, parar não dá, porque a gente não pode, mas vamos tentar atrasá-lo. Como? Vento. Mais o que? Mar. Mais o que? Onda. Nós vamos brecar o barquinho dele e vamos dar cabo daquele gadareno que está lá, enquanto ele está indo para lá. A gente segura Jesus no mar, atrasa a ida dele para Gadara, e quando ele chega lá nós já matamos o gadareno. Ok, plano arquitetado, aparentemente infalível. Jesus entra no barco e vai. O diabo tenta puxar o freio de mão do barquinho, soprando vento, soprando onda, batendo mar, mas o barco não para. O barco não para.
Quando Jesus chega, ele diz: por que tu chegasse antes do tempo? Por que tu chegasse antes do tempo? Era para tu ter se atrasado, Jesus. Eu coloquei o vento, eu coloquei água, eu coloquei o mar, eu coloquei onda, e tu chegou antes do tempo. Eu não estava te esperando tão cedo assim. Irmãos, quando se fala em tempo, tem dois tempos nós temos. O tempo cronos, que é o tempo cronometrável, o tempo que a gente marca no relógio. E o tempo kairos, que é o tempo de Deus. Significa tempo oportuno. Ou seja, Deus é o único ser, vamos assim dizer, que ele pode condicionar a mente dele para daqui um determinado kairos se lembrar de você. Você já leu aquela passagem que diz assim: e lembrou-se Deus de Noé? Ou seja, Deus se programou para lembrar de Noé justamente naquele dia. Deus não é igual a nós, irmãos, ansioso. Deus não é igual a nós que sofre por antecedência, agoniado, afobado, não. Deus faz todas as coisas na hora certa. Quando Jesus chega, o diabo diz: chegasse antes da hora. Jesus diz: eu cheguei na hora certa. Eu cheguei na hora certa. Eu cheguei na hora certa. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que o diabo pode até estar tentando atrasar a tua bênção, mas a tua bênção, ela vai chegar na hora certa. Ei, o diabo pode estar tentando atrapalhar, mas Jesus diz: ei, ele não me atrapalha não, ele não me atrasa não, eu vou chegar na hora certa, no tempo certo a tua vitória vai chegar, tu não precisa correr atrás. Jesus conhece o teu endereço, ele leva na porta da tua casa, porque ele te conhece, te sonda, te esquadrinha, e nada frustra nem atrapalha os planos de Deus, porque operando Deus, Jesus, chegasse cedo, rapaz. Não cheguei cedo. A Bíblia nos conta que Jesus liberta o gadareno e faz do gadareno um missionário. E esse missionário pregou em toda a Decápolis. Escute. Irmãos, quando se tem desejo de salvar uma alma, não tem tempo ruim. Por que não tem tempo ruim? Porque ele se encarrega de todas as coisas. Jesus chega em Gadara, liberta o gadareno. Depois de ter libertado o gadareno pede para ir com Jesus. Jesus diz: não, fica aqui, conta para a tua família quão grandes coisas o Senhor te fez, vai e prega por aqui. E o que Jesus vai fazer? Jesus volta para o barco, Tonho, e diz: vamos embora, porque o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Jesus enfrenta vento para salvar uma alma. Jesus enfrenta a incredulidade de discípulo para salvar uma alma. Jesus enfrenta a onda para salvar uma alma. Jesus enfrentou o mar para salvar uma alma. E eu e você, muitas das vezes, irmãos, ficamos bicudos por tão pouca coisa e não queremos mais fazer a obra do Senhor. Nós temos como cristão, irmão, tomar vergonha na nossa cara e dizer: Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, usa as habilidades que o Senhor me deu e me faz um ganhador de alma, independente de qualquer negócio. Para ganhador de alma, meu irmão, não tem tempo ruim, porque Jesus é o dono do tempo, ele manda no tempo e ele arquiteta todo o tempo ao nosso favor. Quantos aqui querem ganhar alma? Sábio é o que ganha. Jesus entra no barco e vai continuar a sua viagem. E o gadareno? E o gadareno? O gadareno fica pregando. É um missionário de 10 cidades. Rapaz, se teve o primeiro pregador itinerante, acho que foi esse gadareno. Escute. Não coloque empecilhos no teu chamado. Não coloque empecilhos naquilo que Deus colocou para você fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. Jesus dá o aval, Jesus dá o respaldo. Mas a iniciativa parte de nós.
Se você disser não, você pode dizer não. Mas o que nós vamos apresentar diante de Deus naquele dia? Mostra-me o que tu tens. Deixa eu ver as tuas mãos. Nas nossas mãos, irmãos, nós levamos as nossas obras. Quem, Senhor, entrará no santuário? Quem habitará no teu santo monte? Os limpos de... Por que mãos? Mãos são obras. Quais as obras que você e eu temos que apresentar a Deus? Vamos ter que dar conta. Mãos é obras. Jesus morreu com cravos nas mãos e nos pés, coroa, cabeça de espinho, lança do lado. Jesus aparece ressurreto a Pedro. E qual a única marca que perdura no corpo de Jesus? O espinho na cabeça? Não. Os cravos no pé? Não. O furo da lança do lado? Não. Mas o cravo ainda estava nas mãos. Por quê? Porque mãos, nas nossas mãos, nós levamos as nossas obras. Deus olha do céu para a terra e vê o ser humano pecando e errando. Eu e você, errando, porque nós somos seres humanos. A justiça de Deus diz, mata. Mas a graça de Jesus diz, Pai, olha aqui, ó, a obra, eu salvei, eu resgatei, eu paguei preço de sangue. Olha a obra aqui, Pai, é graça, não é matar não, eu salvei cada um deles, e eu amo a cada um deles. Jesus te ama, Jesus te chama, e Jesus quer te fazer um missionário e uma missionária, porque você é boca de Deus na face da terra. Eu quero acabar, irmãos, te perguntando assim: para quê você tem usado a sua boca? Nós, como crentes, somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que levar água ao sedento, não lodo. Isso eu costumo falar, irmãos. Muita gente que leva lodo, se reúne não para contar bênção, mas para contar tristezas e derrotas. Irmãos, abra a tua boca para ser a boca de Deus na terra. Conta quão grandes obras o Senhor te fez. Sabe por quê? Porque a mensagem do gadareno, quando Jesus disse, vai e prega, Jesus já intitulou as mensagens do gadareno, dizendo assim, o que eu vou pregar, Jesus? O gadareno pode ter perguntado. Jesus disse, é simples, vai e fala quão grandes obras o Senhor te fez. Ei, para ser pregador, basta só você dizer quão grandes obras o Senhor fez na tua vida. Não tem mensagem mais autêntica que a mensagem que você prega, é a mensagem que você vive. Viu? E o Senhor sempre vai estar assinando embaixo. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Não tem sido fácil. Mas Deus está no controle. Chega domingo à noite, dá até um frio na barriga, né? A gente já pensa assim, meu Jesus amado, o que a semana me prepara, me reserva. Mas Jesus está no controle. Jesus está no controle. Eu quero profetizar que essa semana vai ser uma semana de vitórias na sua vida. Vai ser a semana que as coisas vão fluir. Vai ser a semana que vai vir mensagens de vitória no teu WhatsApp. Vai ser uma semana que você vai receber ligações dando notícias boas. Embora, irmãos, a dificuldade tenha batido a porta da tua casa, eu quero dizer que Jesus ainda está no controle. Jesus ainda está no controle.
Jesus ainda está no controle. Jesus ainda está no controle. E essa tempestade vai passar e vai se fazer grande bonança da parte de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estende as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão essa noite. Só tu sabe, Deus, como está abalada a estrutura de certas pessoas que estão aqui dentro, mas tu és Deus que renova as forças. Tu és Deus que dá uma injeção de ânimo. Tu és Deus, Pai, que do fraco faz forte, que do pouco faz muito, que do caído coloca de pé. Que nessa noite, Deus, o teu Espírito Santo fortaleça essa pessoa abatida, essa mulher abatida, que tem até faltado fé. Acrescenta fé, dando-lhe, Pai, uma noite de sono sossegado, porque tem gente aqui que não dorme. Em nome de Jesus, Deus, eu creio na vitória, eu creio no milagre, e eu creio, Pai, numa reviravolta ainda essa semana na vida de pessoas aqui essa noite, porque Deus, tu és fiel.